Minha atividade foi sempre em casa e conciliada com essas atividadezinhas que eu assumi de voluntariado, né? Eu nunca tinha tido contato com óperas, assim, a não ser, às vezes, a gente ouve uma coisinha ou outra pelo rádio, pela TV, mas contato próximo e direto, assim, não tinha tido, não. Aí, quando eu fui e presenciei aquele coral cantando lindo, eu falei, gente, é aqui que eu quero ficar, né? Eu era muito fechadão, aquele nervosismo, assim, andava entrunfado. Sofria muita dor de cabeça. Aí procurei os médicos, me deram comprimido controlado, estudava, tive que parar. E aí, conversando com o nosso Ser Supremo, que é Deus, aí tudo fluiu normalmente. O médico que dava a receita, eu sem comprimido, ficou uns 15 dias e eu sem. Aí, nesse meio prazo, me descobriram para o coral. Tinha um colega cantando uma música de Noel Rosa, e eu pedi para ele, Exalmone, me acompanha nessa música. Eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem banquete, sem luar e sem violão. Perto de você me calo, tudo penso, nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero teu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. E depois que eu passei a participar do coral, sou outra pessoa. Eu fui regente do coral muitos anos antes do Stort. Stort me sequenciou, pode até não se falar em coral da Universidade Federal, porque eu, depois que federalizou a universidade, eu nunca fui regente do coral. Eu fui regente do coral da nascente Universidade de Uberlândia. E essa foi a vida dele. Eu lembro conhecendo ele, me mostrava fotos do coral no quarto dele. Um dos grandes amores da vida dele. Porque coro, ser regente, é casamento. E o professor Carlos Alberto Stort era muito entusiasta com esse coral. Ele levava aquele grupo pequeno para se apresentar não só em vários espaços públicos de Uberlândia, como em cidades da região. E o clima era sempre foi muito bom. Eu já estudava na faculdade, eu entrei na faculdade em 76, no curso de artes plásticas.
e o curso de música funcionava no mesmo bloco. Até então, o coral só tinha vozes femininas. Por volta de 80, 78, 79 e 80, foi-se montando os grupos masculinos, tenores e baixos. E eu sou dessa primeira leva. Nossa primeira apresentação com coral, já um coro misto, foi em 1980, no Uberlândia Clube, sob a regência do professor Storch. A primeira vez que uma ópera completa foi montada com a professora Edmar como solista, o Flávio Arcioli, tenor conhecido de todos, o Renato Mesmetti, que foi a Cavalaria Rusticana no Teatro Rondon Pacheco. Do Brasil Central, nem Goiânia tinha montado ópera ainda. Uberlândia montou, em 1983. Nós fizemos a primeira ópera, Cavalaria Rusticana, do qual eu tive a honra de ser convidado de ser o solista da ópera. E contracenar na época com Edmar Ferretti. Ela fazia Santuzza, eu fazia o Turido, um par romântico, e foi um grande sucesso a ópera. E daí para frente nós fizemos em 83, essa ópera viajou, foi a Goiânia, foi ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foi muito bom, que aí passei a conhecer o mar. Teve muitas pessoas que tinham bela voz, mas apresentava com terno de tergal. Quando eles viram o nosso figurino, que foi, parece que um artista plástico, Hélio Ademir Siqueira e Regiane Paiva, que desenhou, caíram o queixo. E quando cantamos, eles queriam que nós ficássemos lá para mais uma apresentação, mas aí como o contrato era só por uma vez. Eu alcancei ainda o finado Storch, que é o fundador do coral. E aí eu tive umas regências com ele e tudo, valeu. Depois ele saiu para fazer titulação e a Edmar Ferretti tomou conta do coral. Em 1981, ele foi aprovado para um mestrado em Rochester, não é? Então resolveram não só iniciar com o concurso de canto para a fundação, implantação da área de canto, mas também ele, deixando a regência, eu fiz os dois concursos para reger. E em 1981, em outubro, eu assumi. De início tinha, quando eu assumi, cerca de 60 vozes, muito bonitas. E eram assim, tão generosas e soava tão lindamente, que eu resolvi em 83 montar a primeira ópera, porque eram artistas plásticos. O Flávio Arcioli é extremamente talentoso, estava, além de cantar, com toda a sua verve de figurinista, de diretor de cena e aderecista. Então, assim, eu tive a honra não só de cantar, como também de ser um dos que fez o cenário. Eu e Luiz Alberto de Souza fizemos o cenário. Primeiro, grandes cenários, aqueles cenários à moda antiga, com telões imensos, pintados, e trabalhar num Rondon Pacheco que praticamente não tinha muito objeto de luz, e a gente fez o espetáculo todo. Quem vê as fotos hoje não acredita que aquilo foram feito com 9 spots de luz. Era o que tinha. E era um elenco de praticamente 70 pessoas em cena. Quando a gente foi ao Rio, nós chegamos lá no Teatro do Sina, o cara falou, não cabe esse pessoal todo aqui. No Teatro do Sina, no Rio, nós fomos participar de um festival de óperas lá. E
Mas já coube, e foi um grande sucesso. O pessoal não acreditava que aqui no interior de Minas, lá na ponta de Minas Gerais, fizesse ópera. Fizemos também a ópera em Goiânia, com grande sucesso, no Teatro Goiânia. E sempre foi vencendo desafios. É assim, nem sempre a gente teve grandes recursos. Então, assim, eu lembro, esses dias mostrando aqui o figurino da cavalaria para o pessoal, e mostrando até para o Walter mesmo, Walter, as meninas do coral que bordaram todos os aventais. Assim, nós fazíamos cenário, ia lá marcar eu com Hélio Siqueira, o pessoal todo, na véspera da estreia de Palhate, estavam lá fazendo o sapato do Tônio, pintando. Isso 3 horas da tarde, quem ia entrar em cena às 7. Então, assim, sempre foi nesse espírito, e assim, era muito, muito bom fazer isso, porque tinha uma equipe muito grande. Depois fomos adquirindo. Primeiro foi o arquivo, os figurinos da cavalaria. Uma batalha para conseguir. Sempre foi. Porque o recurso que nós tínhamos para as montagens de ópera eram recursos mínimos. Jamais o que deveria ser para uma montagem decente. E aí entra o profissionalismo do grupo. São montagens decentes. A partir dali, como eu tenho uma tendência, lá sei, uma característica, um traço de guardar, eu guardo, eu conservo tudo o que for possível. Os figurinos das óperas estão lá. E quando fizemos a nossa primeira Traviata, a Julie Rachel me prestou os vestidos lindíssimos. E ela viu o gosto que nós tínhamos. Tal. Passou-se acho que 1 ano, ou passaram-se 2 anos, ela me deu uns 20 vestidos lindíssimos que estão lá. Tudo de renda de primeira linha, renda guipir, tafetá de seda pura, sabe? Tudo, mas uma musseline, rendas, bordados inacreditáveis. Agora, eu não vou ficar com isto, né? Não vou. Eu quero para encaminhar. Então, eu dei tudo para o coral. O que é arte? Quem é artista? Só porque você estuda música se torna artista? Só porque você estuda flauta transversal você é flautista? Você é músico? Você é artista? Não. Tem certas coisas você não pode, jamais pode ensinar. Eu ensinei na UFMA por 30 anos. Quem é professor, professora, de qualquer, você sabe, tem certas coisas, mesmo assim, vamos falar na arte, você não ensina. Técnicas, sim. Técnicas de regência, técnicas de como entrar, assim, sim. Mas certos elementos, essas sutilezas, que é algo, isso não ensina. São vários dons. Eu sou da lira, não posso negar. Cobre alas que eu quero passar. Cobre alas. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. La la ya la ya la ya la ya. As artes, eu creio que representam a alma da universidade. Né? Elas mostram aquilo que a universidade tem de mais nobre, talvez, né? Porque elas têm a ver com a parte sensível
de todos nós, né? O primeiro contato que eu tive com o coral foi na ópera Cavalleria Rusticana. Foi a primeira ópera que foi montada pelo coral, sob a regência da professora Edmar Ferretti. O espetáculo mais emocionante para mim, com o coral da UFO, foi Cavalleria Rusticana, porque foi a primeira vez que eu tive essa sensação assim de participar de uma coisa mesmo grandiosa, que ia fazer a diferença na minha vida dali para frente, né? Da minha e de tantos outros colegas que estávamos ali, né? A gente ainda não tinha noção de tudo que ia ser, que ia acontecer depois, mas você tem aquela certeza de que é algo muito importante que vai te marcar para sempre. Isso é que é o bacana. E eu lembro como se fosse hoje, no início, na abertura da ópera, né, havia uma cortina fechada e eu nunca tinha assistido uma ópera. E havia, na música inicial, um jogo de luz que batia na cortina e aquilo foi me tomando porque eu não sabia o que vinha depois. E quando abre a cortina, vem o coro, um coro enorme, um coro grande, na época um coro portentoso, poderoso, vozes poderosas, que batiam em mim como se fosse, sabe, como se fosse uma forma até de carinho, de me acariciar. E aquela emoção me tomou de tal forma que ali a minha vida mudou, entendeu? Eu fazia um curso de psicologia e aquele dia eu falei, eu não quero mais, eu quero música. E aí foi um transtorno, porque minha família não queria que eu fizesse música e aí eu fui estudar canto escondido e comecei minha faculdade praticamente escondido dos meus pais, né? Pouca gente sabe disso aqui em Uberlândia. E dali a minha vida se transformou em música, né? Para mim, a música transformou minha vida, me deu forças para lutar, né, contra uma série de coisas e ali realmente eu vi naquele trabalho uma força muito grande. Foi muito emocionante. Depois, a segunda ópera montada foi Pagliacci, ainda com a professora Edmar Ferretti como solista principal, e Flávia Arcioli, Renato Mismetti e outros tantos solistas. Também foi muito emocionante. Agora, talvez uma das mais emocionantes tenha sido cantar, vai ser difícil não tocar, e vai ser difícil não me emocionar, sob regência do Camargo Guarnieri. Camargo Guarnieri regeu a missa de Liszt, aqui na Igreja Nossa Senhora das Dores. A quarta ópera foi Pedro Malazarte, essa que o maestro Camargo Guarnieri assistiu na plateia, lotado. Foi a primeira ópera feita em português, porque o texto em português o libreto é do Mário de Andrade. E Mário de Andrade foi o mentor de Camargo Guarnieri. Depois nós saímos para jantar e eu ouvi isso. Ele gostou muito. E ele disse para o protagonista, que é o barítono Renato Mismetti, que com certeza Mário de Andrade teria gostado muito da concepção cênica que ele deu para o personagem, para o Malazarte. Se você perfizer verificar
fizer um balanço do que nós fizemos nestes 40 anos e das obras excepcionais que nós apresentamos à comunidade, porque nenhuma foi obra de valor ínfimo. Todas elas têm um grande valor artístico-cultural, não só como música popular, mas também como música clássica, erudita. Não é difícil. Existe uma constante discussão sobre erudito e clássico, sabe? Eu diria erudito, mas todo mundo acha muito antipático. O clássico, para mim, é um período, você entende? Então fica uma coisa complicada, porque nós fazemos desde Dowland até Camargo Guarnieri, o Menotti, Giancarlo Menotti e outros, Stércio Marques Cunha de Goiânia, fizemos duas lindas obras em primeira audição dele. A ópera Suor Angelica. Suor Angelica é de Puccini. E na época eu já trabalhava com a Edmar, eu ajudava ela a preparar os coros, e é uma ópera que envolve somente as mulheres. E foi a primeira vez que nós cantamos com acompanhamento do computador. Então essa era tecnológica estava... Talvez não no mundo, mas aqui para nós, em Uberlândia, era algo assim bastante inédito. Tinha um professor aqui chamado o João Dovic. E o João, ele passou a partitura toda para o computador. Então ele orquestrou e era um desafio imenso fazer o coro cantar dentro do tempo do computador. Na época eu tive a oportunidade de fazer uma resta como Suor Angelica, que Edmar tinha me dado essa oportunidade de cantar um papel principal. E foi desafiador. Eu saía correndo da aula de piano, minha professora ficava nervosa comigo e eu tinha que ir lá assistir o ensaio. E aí, quando eu comecei a seguir alguns cantores que eram hoje, na época, aliás, era o Flávio Orcioli, a Sandra Zumpana, a Poliana Alves, né, que eles cantavam naquele musical. E eles todos participaram de montagens com o coral da UFO, né? E eu nunca imaginava que um dia eu estaria cantando junto com eles. Então foi uma mudança drástica na minha vida, o canto trouxe, porque eu virei outra pessoa, me transformou como pessoa. E igual o Edmar montou o espetáculo Ópera Através dos Tempos, foi minha primeira atuação como solista, e eu tive a oportunidade de cantar junto com a Sandra Zumpana e com a Poliana Alves. Tudo que se faz com muito primor, com muita seriedade. Toda a vida foi assim, toda a vida foi assim. Nada, né? Desde o início. Desde o começo. Tudo muito bem feito. Olha, vamos cantar em alemão. Ah, tá bom assim? Não, não está bom assim. Pode ser que na plateia tenha alguém que saiba alemão. Então, o que a gente aprendeu muito no coral é o seguinte: você vai cantar no barzinho, cante bem, faça bem aquilo que você faz. Eu não falo línguas, mas o coral exige também que a gente cante repertórios em idiomas diversos, né?
Edmar, ela tem uma cobrança fantástica. Então, esse olhar perfeccionista, esse olhar de não aceitar o erro, é que fez com que pessoas que não tinham conhecimento nenhum em música consigam, né, até hoje, desenvolver peças fantásticas. E pessoas que não falam alemão, pessoas que não falam francês, pessoas que não falam italiano, consigam cantar obras em francês, italiano, alemão, até inglês também. De forma claro que tem erros, né? Até corais profissionais têm erros também. Mas de forma de a gente já receber elogios de pessoas. Puxa, a gente praticamente não conseguiu perceber o erro no idioma. A diferença que eu vi com eles foi a dificuldade, né, da língua. Eles não falam italiano, assim, as pessoas que cantam no coral. Então, eles ficam estudando, sabe? A Edmar um dia me pediu para eu falar as palavras para eles repetir, fazer dicção. E eu fiz, e eu vi muito, como que se fala em português, muito entusiasmo em cantar a ópera italiana, isso que eu notei. E também muita alegria, sabe? O problema, sim, nos corais que eu conheci aqui, às vezes faltava aquela alegria lá. Quando a gente ensaiava, por exemplo, a ópera, a gente ficava rindo, se divertindo também. Era trabalho, mas era um trabalho que a gente estava. Isso aqui na Europa um pouco está faltando, né? Mas eu acho que é uma característica do povo brasileiro, essa alegria, essa vontade de se divertir, além de trabalhar, né? Conheço a professora Edmar Ferretti já há muitos anos, né? Nos anos 80, no Municipal de São Paulo, fazendo Galo de Ouro, né? Sempre foi uma soprano preferida do Guarnieri, enfim. Então eu já conhecia. E o Cleito, vindo me conhecendo, falou: olha, Walter, você não gostaria de dirigir o espetáculo de 40 anos, que é a comemoração de 40 anos do coral da universidade? Eu falei: beleza, vamos embora, vamos fazer, né? Eu adoro fazer ópera, que é o meu trabalho. E foi muito bom. Aí estou aqui, estou muito contente, viu? Eu fiquei até surpreso com a qualidade e o entusiasmo do pessoal, que mesmo que não seja profissional, eles são muito esforçados e muito atirados na cena. No fim, vira uma grande brincadeira de criança com eles, né? Eles ficam todos felizes, ali você fala que vai repetir a cena, eles adoram, vamos fazer de novo, que beleza. Muitos corais profissionais com que eu já trabalhei, você fala, vamos repetir, você vê aquele pessoal fazendo, ai, de novo. Não, aqui é sempre uma boa vontade. Não é tão difícil esse italiano. Andiamo, andemos, vamos. Andiamo, incominciate. Vai começar, essa é a ideia. Incominciate, atenção. Le nostre anime considerate. Al pari di voi. Incominciate.
os outros países do mundo, a diferença de leigo e profissional, às vezes, não é na formação, é como você atua, né? Então, o profissional é quem ganha para aquilo. O amador tem, às vezes, a mesma formação, mas ele tem uma outra profissão e trabalha amando a música, né? Então, quando a gente diz que é um coro amador, às vezes as pessoas pensam, Então, você vê, o corpo principal do coro da UFA ao longo desses anos tem sido aqueles que amam a música, né? Que a gente poderia chamar de amador nesse sentido. Mas a garra, o empenho com que eles fazem as coisas, né? Isso os nivela as pessoas que poderiam se considerar profissionais. Então, no Brasil, a gente atingir 40 anos de grupo, lutando contra todas essas dificuldades e fazendo música com essa qualidade, realmente é um troféu que eles merecem, é um grande mérito. Que vocês estão seguros com a parte, vocês precisam passar. Aqui dá problema de respiração. Tá bom? Coral é heróico. Isso é o que faz... Acho que isso é o que realmente faz a gente se desdobrar tanto. Porque eles se desdobram também. São donas de casa, são pessoas que trabalham o dia inteiro, mas está aqui segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, dia santo, feriado, invariavelmente, para fazer parte de algo que eles não recebem por isso. E é tão interessante porque você chega e eles estão prontos, já estão cantando sem ler a partitura, porque tem um trabalho feito pelo Jofre, tem um trabalho feito pelo Edmar, muito sério, com um comprometimento que é muito raro. É raro encontrar isso no interior. Isso que me chama a atenção, que me motiva a estar com eles. Eu fazia faculdade de música, atualmente eu tranquei o curso, mas continuo no coral cantando, que é o que eu realmente gosto de fazer. Minha rotina mudou, né? Tive que fazer algumas adaptações com o trabalho, meu trabalho convencional, para poder estar aí nos ensaios. Eu não me vejo sem o coral. E por se chamar coral da UFA, muita gente acha que ele não é acessível e que tem que saber ler música. Não tem que saber ler música. É preferível que saiba e que tenha uma base mínima. Mas não é imprescindível, porque lá tem os ensaios. Os ensaios renderiam mais se soubesse, mas as pessoas aprendem com o tempo. Então nós temos casos de senhoras que já estão se desenvolvendo muito, assim como adolescentes que entram. No meu caso, eu entrei adolescente, na minha adolescência, não imaginava que eu ia me desenvolver até ao ponto de chegar a assistente de regente. Mas cheguei e foi uma coisa natural, não foi algo que eu almejei. Aconteceu. Então eu sou um exemplo dessa transformação da prática de canto coral. Mas eu não sou o único, ali tem muitos exemplos. Eu entrei para ter essa experiência com o canto lírico, que é uma coisa muito forte do coral da UFA aqui em Uberlândia. Quase todos os estudantes de canto lírico da UFA passam por essa experiência, porque realmente é o que a gente tem de maior oportunidade aqui na cidade. E assim, eu entrei só para ter essa base vocal e a gente acaba se encantando, se apaixonando, sabe? Tanto que a minha mãe até pergunta, mas o que é que tem nesse coral? Vocês não param de falar nesse coral, vocês não param de ir para esse coral. Todo mundo que é daqui é encantado, sabe? Porque o trabalho da Edmar é maravilhoso. A gente mal acredita que tem a oportunidade de estar trabalhando com ela, porque ela é um nome enorme. Isso aqui é uma oportunidade tanto, principalmente para quem quer seguir carreira no canto, sabe? Tá junto com a Edmar todo dia, tá vendo que ela fala de interpretação, de técnica vocal. É uma coisa incrível. Então a gente se apaixona e não quer sair nunca mais. São muitas horas de trabalho. E eu me lembro que alguém uma vez falou para mim assim: nossa, Sandra, mas você vai cantar no coral? Você está pagando para trabalhar.
Mas não, eu não pagava para trabalhar. Estudante não tem dinheiro, né? Quando a gente é estudante, a gente não consegue, não tem nada, é tudo muito difícil. Mas o prazer e o retorno era tão grande que a gente ia, assim. Mas eu acredito que a classe política poderia valorizar mais, dar mais incentivo, porque são 40 anos, né, de Uberlândia e 40 anos praticamente que se mendiga apoio para que isso não morra, e não morreu até hoje. Claro que a universidade é o apoio, é a base, né? Mas existem caminhos que poderiam melhorar e facilitar para que esse coro viesse a ser um coro profissional. Quem sabe o coro do Teatro Municipal de Uberlândia. Às vezes a Edmar tenta pedir esses cachês nossos, né? São eventuais, nunca nada assim... vamos dizer assim, é uma coisa que é certa, né, que vai acontecer, não. A gente não consegue isso com tanta facilidade. Não duvide. Me preocupa realmente é a institucionalização do grupo, sem o qual é difícil motivá-los, sabe? Você também motiva, não é? Com elogios, maravilha. Mas os incentivos, por exemplo, conseguimos este ano uma sede. Mas ela é uma sede esporádica. Ela está na Duque de Caxias. Você sabe que é um prédio antiquíssimo e que tem muitos problemas de estrutura. Às vezes não tinha sala disponível, não é? Então era muito difícil. Agora, estabelecido aqui, essa foi a primeira grande conquista. E eu acredito que a segunda é uma remuneração que seja simbólica. Mas antigamente a gente tinha que tirar do bolso para trazer o pessoal de periferia que não tinha dinheiro, para pegar um passe, para vir de ônibus para aprender a cantar, sorver arte. Então, não sei, eu acho que institucionalizando, você tem uma voz mais forte. Será? Não sei. Agora, que nós temos a nossa grande força é a comunidade, não só acadêmica, quanto a comunidade uberlandense, isso nós temos. Aí, tendo-se esta verba determinada, distribui-se pelo ano com todos os trâmites necessários, não é? Caso contrário, é cruel. A história do coral, ela está diretamente relacionada à história da universidade. O nosso papel, inclusive enquanto gestores, né, da universidade, é sonhar e permitir que as pessoas sonhem. A gente não pode dizer, não, nós não temos recursos hoje, então nós não vamos ter isso, não vamos ter aquilo, não vamos pensar naquele outro. Pelo contrário, eu acho que a questão da falta de recursos é uma questão contingencial, mas ela não é e não pode ser definitiva. E eu acho que enquanto a gente não tem os recursos, nós podemos
sonhar ou planejar aquilo que nós faremos quando nós os tivermos. Uberlândia, minha bela Horizonte. Para comemorar os 40 anos do coral, a Edmar e o coral, né, pensaram em construir um novo espetáculo sendo gerado a partir de fragmentos das vivências anteriores, das canções que o coro já havia feito. E, então, um exercício duplo, na verdade. Primeiro, de gerar essa ideia, gerar musicalmente também essa ideia, que era um outro desafio, né? E, a partir daí, disso montado, ela convidou, e aí o título foi até uma sugestão minha, que passasse a chamar Uma Ópera aos 40, né? Porque é simbólico esse nome, é como se a vida começasse aos 40 novamente. Então, talvez um outro momento para o coro. E a partir disso foram convidados o maestro, os solistas, um diretor cênico, né, que está vindo de fora. E aí nessa junção a gente fez umas discussões do que seria viável, possível, pensando no espaço onde o cenário vai ser montado, pensando que há possibilidade de viagens, que deveria ser um cenário flexível, fácil de ser montado em qualquer lugar, assim, né? Uma coisa muito boa de poder trabalhar com a Edmar e o coral, a partir do momento que tudo foi um pouco construído coletivamente, ela sempre aceita as ideias, que é uma coisa muito bacana, assim, né? Então, é produtivo nisso e serve para também fazer um contraponto pela escassez, muitas vezes, da verba, muitas vezes a gente não tem o dinheiro, o material adequado, o tempo é curto, mas, assim, essa amplitude que ela dá e acaba sendo uma troca muito rica justamente por isso. O coral me nutriu profundamente. O coral ele me tornou uma pessoa diferente, uma pessoa, ele me empoderou. E isso não tem preço. Eu me considero uma pessoa de sorte por ter tido a oportunidade de ser exposto à prática coral, às óperas, aos espetáculos musicais, às atividades artísticas que circundam o coral. Eu sei quem eu sou, um pouco mais do que eu saberia se eu não tivesse tido contato com o coral. E da equipe, meu muito obrigado por tudo mesmo, e merda pra todos. Merda. Coralistas, coral, se posicionem, instrumentistas, né? Que a pessoa vem, gosta e vai se interessar. Olha, a Traviata, que legal essa música, como é que será a ópera inteira? Então, eu acho que esse é um grande papel de um coro, de divulgar a música, né? A música cultural, e ainda mais eles aqui que estão fazendo o Requiem do Padre José Maurício, que é um músico brasileiro pouco divulgado e pouco conhecido. Então, acho que esse é o grande papel dentro de uma cidade. É um bem imaterial. E tem também os materiais, que vocês viram lá, né, no acervo do coro, que é imenso, o acervo do coro. E é um trabalho que eu sempre vou querer ouvir e sempre que for possível participar e ajudar a que ele sempre esteja dando frutos. Quem trabalha com coro sabe o trabalho, como que é a lida do dia a dia. É uma palavra que eu vou usar, que ela usa muito, Edmar sempre fala assim, que é filigranado. E é filigranado mesmo. Porque você tem que entrar nos meandros da partitura, porque você fazer um trabalho solo, ali você mesma lê, você mesmo canta, você sabe interpretar, você está lendo o texto. Com um coro, fazer um coro realmente interpretar e viver aquilo é muito mais difícil. Você entra na cabeça de
mais de 30 pessoas, né, 40 pessoas, para fazê-los entender como que é o sentimento que contém ali naquela página, para fazer aquela música ganhar vida. Porque a música escrita numa página é uma folha, né? Então, que ela nasça dali, cada vez que ela sair daquele papel, ela vai sair diferente, e cada vez que ela sai diferente, a intenção é de que saia melhor. É isso. E ópera, inclusive, te dá... Por exemplo, você vai assistir a Traviata, você vai querer saber... vamos ver a ópera Giuseppe Verdi compôs. Mas o Giuseppe Verdi se inspirou no Alexandre Dumas, né, que é autor da Dama das Camélias. Vou querer ler esse livro também. Então você percebe como isso abre um leque? Faço aula de canto desde os 9 anos com a professora Denise Felipe, que é uma grande amiga da nossa maravilhosa Edmar Ferretti. Então, através de gravações, né, eu já tinha contato com a história desse coral, que é muito bonita e muito importante, né, principalmente para o canto lírico do nosso país. E eu pude fazer uma tese, né, de dissertação como conclusão de curso da minha graduação sobre as produções de ópera no nosso estado, e no caso no estado de Goiás, mas a influência de Edmar e do coro da UFO foi tão grande que eu tive que incluir no meu trabalho. Então os estados, né, Goiás, Minas, a gente tem uma herança musical muito forte. Fui me envolvendo cada vez mais com o coral. Começaram as óperas, começaram as participações, a comunidade começou cada vez mais a incentivar-nos com a receptividade. Eu fui ficando. Eu fui ficando. Eu não consegui ir embora. Eu não consegui. A Edmar Ferretti, se um dia ela disser assim, não, agora eu vou aposentar de vez, não vou mexer mais com o coro. O que vai ser do coro? Então, é importante que a gente tenha esse carinho e todo esse reconhecimento por esses 40 anos de atividade que a Edmar tem feito com o coro, né? Mas é importante que a gente saiba que se de repente ela disser, olha, cansei, não vou mexer mais com isso, a instituição, o grupo é capaz de se manter enquanto trabalho se aquela pessoa referência sair. Então, isso aconteceu em muitos lugares no Brasil, inclusive recentemente, trocas de regentes de orquestra que já estavam há muito tempo, professores que se aposentam, e o trabalho às vezes cai. Então é importante que a cidade, Uberlândia, reconheça que com 40 anos de existência, o coro da UFO pertence à cidade. Esse coro não é o coro da Edmar, não é o coro da UFO, esse coro pertence à comunidade, que o suporta, né, que o mantém, que oferece toda a ajuda que ele precisa, que vai aos concertos, porque o trabalho não pode parar, né? Existe um pensamento que diz assim, o trabalho é mais importante que o trabalhador. E o trabalhador, às vezes, ele está ligado ali assim, não é só ele o único beneficiado. Então, ele sai, alguém tem que assumir, porque o trabalho, ele realmente tem que continuar. che la bellezza infiora,
sempre nas vésperas, quando eu estou enlouquecida, porque esse é o termo, eu estou enlouquecida, eu estou um vórtice, nem sei, viu? Enlouquecida. Eu digo, meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça? Eu não preciso disto. Eu nunca deveria ter começado isto, porque isso não vai dar certo. Dá-se a apresentação. Estou eu lá sentada, olhando, dizendo assim, precisa consertar isso da próxima vez, consertar aquilo. Aí eu digo, mas você não tem jeito, você não tem vergonha, você não tem solução. Como? Não disse que ia parar? Agora está querendo consertar a própria, já está prevendo o próximo. É isso. É isso que me segurou muitíssimo. É a responsabilidade, aquela vontade que eles têm e que você pode atender. Como você vai negar, podendo, o atendimento de uma súplica? Me fale. Eu ainda não aprendi isso com meus 81 anos de idade. Não aprendi. Hoje mesmo eu já estava pensando, querendo montar 2 óperas no ano que vem, porque eu estava dando aula para uma menina com uma voz muito bonita que poderia fazer uma linda Norina. Mas a Norina significa uma ópera com vários atores e cantores, entendeu? E aí o Walter, antes de ir para nós temos o ano que vem que montarmos uma ópera inteira. Eu sugiro L'Elisir d'Amore de Donizetti. Pronto. Aí eu não largo. Aí eu já fico pensando, o que é que eu tenho que fazer agora? É isto. Qual é o primeiro passo? E o segundo? E o terceiro? Eu não tenho solução. Não tenho. Mi accordan di parlare